bem, Sevita? É um prazer recebê-lo. A gente está começando esse projeto que é o Vou Casar Feliz. A ideia é tentar trazer para as noivas informações que façam que elas vivam melhor o dia do seu casamento, o processo do casamento, não só o dia, né? Eu queria, e você como é um celebrante que é muito requisitado, faz muitos casamentos, a gente trabalha muito junto, muito feliz inclusive quando a gente trabalha. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua história, como você chegou, como você se tornou celebrante de casamento, qual foi a sua trajetória até aí? Ok, legal. Bom, a minha história de formação que me levou às celebrações tem como elemento principal a formação como filosofia e teologia junto aos jesuítas. Então eu fiz formação jesuítica aqui em Belo Horizonte, no caso, no Centro de Estudos Superiores da Companhia de Jesus. Então, tendo feito a formação em filosofia e em teologia, eu cheguei à ordenação diaconal. Então eu fui ordenado diácono para os serviços de comunidade. Por N razões, depois eu deixei a vida religiosa e segui a vida do laicato, a vida como leigo. E foi nessa condição de vida leiga que eu me tornei professor, assumi o magistério. E como professor de filosofia, como professor de sociologia e de cultura religiosa. E foi nesse trabalho como professor que eu encontrei momentos nos quais eu fui solicitado por colegas professores para fazer cerimônias religiosas. Inicialmente, eu manifestava da minha impossibilidade formal, dizendo, olha, eu não estou membro da instituição e não posso celebrar em nome da igreja. Contudo, a insistência deles foi sempre muito forte, dado o conhecimento, dado a formação, ou pela espiritualidade, ou pela estima, pelo reconhecimento que tinham, me solicitavam para celebrar. E foi assim, colegas professores, às vezes filhos de colegas professores, ou às vezes amigas conhecidas, que pediam muito para que eu celebrasse. E por qual razão eu aceitei começar a celebrar? Acho que esse é um elemento muito importante. Em toda a nossa formação, a gente afirma que Deus é amor e que Deus habita onde o amor acontece. Seguindo essa fundamentação cristã, a gente diz que, na nossa fé, que Deus é amor e que é preciso buscar a perfeição. E quando Jesus diz, sede perfeitos como vosso Pai é perfeito, portanto, sede misericordiosos como o Pai é misericordioso, o caminho da acolhida, o caminho da misericórdia, é o caminho religioso, no caso cristão, por excelência. E aqui, como convicção e como crítica, como convicção pessoal, é preciso trabalhar melhor a acolhida das pessoas. E como crítica, a instituição, igreja, não tem feito um trabalho de acolhida à diversidade de pensamento, um trabalho de acolhida às diferentes formas de amar. E se parte do princípio de que Deus é amor e que Deus acontece onde o amor habita, eu, em nome da coerência, assumi e aceitei celebrar cerimônias, mesmo que elas não atendam à formalidade da igreja. E foi assim. Então, casais que quiseram casar, porque não tinham uma história de vivência religiosa eclesial, mas queriam a cerimônia religiosa, e aí eu me perguntava, por qual razão vou negar a bênção? Por qual razão vou negar ser instrumento de Deus para um casal que não está inserido eclesialmente? Qual seria o motivo para negar-lhes uma bênção? Percebia que por coerência não tinha esse motivo, não tinha uma razão. Ou ainda, casais que vinham de uma primeira relação mal sucedida e que os levou a um amadurecimento espiritual e que agora encontraram uma nova pessoa com a qual convivem 1, 2, 3, 5, 10 anos e que querem oficializar essa relação e querem celebrar religiosamente esse amor. Mas não podem pela formalidade da igreja. E por qual razão vamos negar a esse casal essa bênção? Então, por motivo de coerência com a minha fé, eu aceitei celebrar. E foi assim que começou a minha história de celebrações com esses casamentos.
Hoje a gente sabe que essa é uma das suas atividades como celebrante de casamento, mas quais são as outras que você desenvolve atualmente? Ok, obrigado. Para além das celebrações, o meu dia a dia eu o divido em duas funções. Uma como professor, né, de filosofia e de sociologia, no ensino médio atualmente. Eu trabalhei muitos anos na universidade, seja na PUC Minas, no UniBH, na Newton Paiva, ou em colégios, como o Colégio Marista Dom Silvério, o Colégio Santo Agostinho, atualmente no Colégio Bernoulli. Trabalho como professor de filosofia e sociologia. Então esse é um trabalho que me ocupa parcialmente. O trabalho que mais me ocupa é o trabalho de escritor. Então eu passo o dia inteiro escrevendo material didático em filosofia, sociologia, especialmente. Então participo de livros no PNLD, no concurso, né, para as escolas públicas, com livros de filosofia para as escolas particulares. No caso, com material de educação para o pensar, com crianças de 6 anos até os 14 anos, material para o ensino fundamental 1 e 2, para o ensino médio e para o ensino superior. Então esse é o viés, né, da escrita. E estou agora por lançar um livro para casais, né? Então, A Vida a Dois, né, nas Estações do Amor. Então é um outro viés de escrita ao qual estou me dedicando agora. São livros mais de espiritualidade, né? De buscar um processo de reflexão para uma evolução espiritual. Você é uma pessoa muito querida e muito requisitada para celebrar casamentos. Como que você vê isso? O que você acha que causou essa empatia tão grande? Será que foi o fato de você ter iniciado nesse processo até eclesial, com formação eclesial, e depois ter se casado? Será que é isso que trouxe uma identidade, ou você acha que isso não tem nada a ver? É muito difícil responder, é muito difícil saber. Seguramente não poderei dizer que não tem nada a ver, né? Se há uma empatia, né? Ou seja, o que eu posso dizer é como eu assumo esse trabalho, como eu o faço. Eu sempre penso o seguinte, que toda celebração que eu faço, ela é a minha primeira celebração, entendeu? E ela é a minha última celebração. Né? Ela é a minha primeira e minha última. E ela me recebe por inteiro. Então, acho que esse é o elemento fundamental. Um segundo elemento que eu tenho comigo como prática cotidiana é sempre colocar-me no lugar do outro. Né? Colocar-me no lugar do outro. Se eu sou movido pelo princípio da alteridade, se eu me coloco no lugar do outro, como é que eu gostaria se eu estivesse lá? Então, é levar muito a sério isso, porque um casal se prepara, sonha com esse momento. Poxa, a celebração é única. Embora eu possa num dia fazer 2 cerimônias, ou excepcionalmente até 3 cerimônias, mas aquela cerimônia é única. Ela é minha última cerimônia. Então, o que eu acredito? A seriedade com a qual você tem que fazer esse trabalho, né? A profundidade das reflexões, especialmente a personalização da celebração. Então, eu acredito fundamental você conhecer a história dos casais, ver os fundamentos, os pilares dessa relação e celebrar com eles essa história. Então, a celebração é uma celebração da história de amor do casal, e o casal se reconhece nessa celebração, de cuja celebração eles participam. Então, eles participam da preparação. É o casal que fornece a mim, como ministro da cerimônia, os elementos, o conteúdo, as reflexões que eu irei desenvolver. Então não é uma celebração que vem de algum lugar exterior, mas ela brota de uma experiência, de uma interioridade. Então eu acredito que se há sucesso nesse trabalho, é porque há um reconhecimento de que nesse trabalho há um envolvimento afetivo, profissional e profundamente humano, religioso, espiritual. Né? Você tem ideia de quantos casamentos você já celebrou? Ou tem isso certinho? Não tem não. Sim, pode dizer, trabalho mais ou menos com 20 anos de cerimônias, aproximadamente mais 100 cerimônias no ano. Entendeu? Então, já deu um número razoável. Isso é por aí, né? É legal. Então, ok. Eu quero agradecer o Celito, agradecer
dedicar esse momento. Essa é uma primeira entrevista, nós vamos fazer outras duas sobre outros temas que são muito interessantes, mas quero agradecê-lo por separar um pouquinho do seu tempo, da sua agenda, que é corrida, certamente, para falar um pouco com a gente, falar um pouco com você que vai se casar. Muito obrigado, Celito. Eu que lhe agradeço e desejo longevidade no amor, com muita transparência no trato das questões de cada dia. Tá bom? Um abraço.